Olá, seja muito bem-vindo. O programa Em Destaque já começou aqui na Record News e também na TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa nós vamos receber o diretor de atendimento do Sebrae, José Eugênio Vieira. Vamos contar um pouco da sua trajetória, sua história de vida, sua história profissional e uma das suas principais paixões. Livros, ele escreve livros, já tem 12 livros escritos e lançados aqui no Espírito Santo. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News, também pela TV Sim, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Como eu disse na escalada, hoje o nosso convidado é uma figura tarimbada aqui no Espírito Santo, tem muita história, muitos livros já publicados, também atua no Sebrae. Nós vamos conhecer um pouco mais da história de vida, história profissional de José Eugênio Vieira. Zé Eugênio, boa noite, prazer te receber aqui no programa. Boa noite, um prazer é meu. Zé Eugênio, vamos começar falando da sua formação. Você é economista, né, por formação? Sou formado em Economia pela Universidade do Espírito Santo, em 1970. Estamos fazendo 50 anos de formados. Bacana. Na minha turma teve o Roberto Penedo, que foi presidente do Banesp, reitor da universidade, e uma turma boa. Turma bacana, né? Márcia Murá, é uma opção de gente boa. Que bacana. E hoje, você já foi superintendente também do Sebrae aqui no estado, entre outras funções, e hoje está como diretor também de atendimento do Sebrae. No Sebrae eu entrei em 1909. Uhum. 2009. 2009. Já passei na diretoria de atendimento, na superintendência, diretoria técnica, voltei para a diretoria de atendimento. Olha só que legal. Passei legal lá. Bacana demais. E assim, além do Sebrae, da atuação que o Zé Eugênio tem aqui no Espírito Santo, como eu falei, uma figura muito tarimbada, tem um outro lado do Zé Eugênio, que não sei se todo mundo conhece, mas quem é mais próximo sabe, que é a paixão por livros, né? A paixão por escrever. Zé Eugênio já tem 12 livros já publicados, lançados, e tem 4 já aí quase prontos já para poder, no forno. Ele inclusive trouxe um pra gente. Acho que a gente pode começar falando dele. O que você acha, Zé Eugênio? Que é da educação, né? Ok. Mostra pra gente, levanta aqui, por favor, Zé Eugênio. A nossa câmera vai pegar aqui, ó. É um livro, ó, Gestores... Acho que se você cortar para nós, pedir nosso diretor para cortar aqui, ó. Vê se consegue pegar. Isso aqui, ó, dá para pegar. Gestores da Educação do Espírito Santo, né? Esse, vamos dizer assim, é um livro talvez mais fresquinho que tem aí. Ele fala um pouco sobre a gestão de fato da educação. Sim, esse livro eu comecei ele em 2004. Depois eu saí da Secretaria da Educação, enquanto eu estava lá, porque me chamava a atenção e era uma curiosidade. Falei, poxa, mas não tem um histórico de nenhum gestor da educação, uma pasta tão importante como essa. Sim. Aí nós contratamos uma estagiária de História da UFS, que ficou lá comigo, me dando uma guarita nisso daí, mas ela listou só os nomes. Sim. Eu guardei na gaveta. Quando eu fui em 2009 lá para o Sebrae, eu levei esse material. Sim. E um dia abrindo lá, eu falei assim, poxa, eu devia dar continuidade, porque eu faço parte também dessa história. Claro. E tanta gente aí de valor que esse estado teve, que já passou por lá, né? E eu comecei novamente esse trabalho, então ele está sendo concluído agora, ou seja, de 2004 até agora. Bacana. E de fato, eu vi com o prefácio do professor Estilac, né, também muito respeitado, conhecido aqui no estado. A ideia é mostrar, comentar um pouco de a importância da gestão da educação, é isso? O livro ficou da seguinte forma, o conteúdo dele. Eu fui em 1828. Voltei, para saber como é que era a educação naquela época. Aí eu não estou retratando nenhum membro que tenha ocupado o cargo, até porque não existia esse cargo, ele só passou a surgir a partir de 1849. Sim. Mas aí tinha toda uma história de como é que era feito isso daí, era feito por intermédio dos cartórios, essa coisa toda. Aí busquei essa história toda. A partir de 49, quando entrou o João dos Santos Neves, que era um baiano, da família Santos Neves, que vieram para São Mateus. Aí eu comecei a procurar isso. Qual era a dificuldade? Era você encontrar dados sobre essas pessoas, fotografias principalmente. Sim. Mas eu não desisti não, porque a pesquisa no arquivo público, ela foi fantástica. Quando você verificar o livro, lá quando eu faço essa introdução, eu devo ter pesquisado no arquivo público, eu acho que umas 60 pastas, por aí.
Fantástico. Ou seja, é um trabalho de historiador também, né? Tem que resgatar a história. Eu acho que isso é até uma característica comum do seu trabalho como escritor, que é esse resgate histórico, né? Ele estava me contando, por exemplo, de um dos livros dele, que ele também, acho que está a caminho também, né? Das ruas aqui da Grande Vitória, que já resgatou 67 nomes de ruas. E quando a gente está falando nomes de ruas, quem são essas pessoas, né? Tem lá várias ruas importantes aqui em Vitória, em Vila Velha, em Cariacica, Serra, no estado, mas muitas vezes a gente nem sabe quem é essa pessoa, né, Zé? Deixa eu falar um pouquinho mais desse livro da educação. Quando nós começamos a trabalhar nele, qual era a grande dificuldade? É a questão política da época. Foi criado um jornal, essa história eu conto também, eu pego todos os períodos desses jornais, todos eles. Sim. Mas aí entrava um dirigente que era nomeado pela corte lá no Rio de Janeiro. Sim. Mas que chegava aqui, não concordava com nada e acabava com o jornal e deixava de publicar. E onde era essa publicação? Era na porta do palácio ou em outro lugar qualquer. Aí você não acha essa documentação. A paciência para ir buscar isso. Eu diria para você que, em termos de informações, nós conseguimos, acho que quase 100%. Só nos faltou realmente algumas fotos. Depois eu passava esse período e ia entrando por período. Aí veio a República, até a queda do Império, sim, depois de 89 a Nova República, tal, a Revolução de 30, aí a República Velha, a Nova República, até os dias de hoje. São personagens fantásticos. Você vai ver a história deles. Nossa, teve no início do Império, esses homens eram fantásticos. Não só pela formação, mas pelos cargos que eles desempenharam nesse estado aí. Numa época difícil. Momentos delicados da história. Momento delicado da história, mas é um livro que me empolgou muitíssimo. Agora, quando a gente fala até de gestores da educação, porque na época não existia a função de secretário para o Estado da Educação, né, secretário municipal, mas seriam correspondente a essa função daquela época. Teve muito disso também. Você tinha um diretor, assim, vamos supor assim, um secretário-geral. Secretário-geral da Educação. Então ele acumulava, às vezes, Educação e Saúde. E depois criaram a Secretaria de Educação e Saúde. Sim. E foi desmembrando. Eu tenho isso tudo aí, período por período, caso por caso, tudo levantado. Ficou uma história muito bonita. Eu acho que vai ser uma grande contribuição que nós vamos dar para a nossa história aqui do Espírito Santo. Muito bacana, né? Então aí, ó, tá quase saindo do forno, acho que já tá, você comentou comigo que essa já é a boneca final. Diagramando, já é a terceira diagramação dele. Terceira diagramação. Já. A previsão de ficar pronto é o quê? Eu queria ver se ficava pronto até o final do ano, mas eu acho difícil, porque assim que esse livro estiver totalmente diagramado, já passou por todas as revisões, acho que é a última mesmo. Sim. Você tem a pior fase do livro é que você achar o patrocinador. Para poder lançar ele. Poder lançar. Eu não cobro pelos meus livros. É uma contribuição que eu dou à sociedade. Em algumas ocasiões eu botei isso na mão de um APAI, como ocorreu aquele problema lá de Domingos Martins, daquele acidente com ônibus que morreram vários personagens lá do grupo de dança, me foi solicitado que doasse para eles venderem aí por 10, 20 reais, para recuperar todo aquilo que eles perderam, principalmente de roupas. Sim. E aí eu entrego numa boa, sem problema nenhum. Marcou-me profundamente, assim, na questão do sentimento, do ego, foi o livro de Castelo, que também foi 10 reais, que era para uma instituição chamada CAIC, que recolhe meninos e meninas de rua. Que legal. Aí um dia eu cheguei em Castelo, o prefeito falou assim, você está com pressa? Eu falei assim, não, eu estou com horário para ir embora, mas nada de compromisso daqui para frente, agora é chegar em Vitória. Então vem aqui comigo, me levou nesse CAIC. Quando eu cheguei lá, estavam as crianças todas perfiladas, com as bandeirinhas na mão, que eu não lembro se era do Brasil ou do Espírito Santo, que eu fiquei tão emocionado. Bacana. Aí o diretor da escola falou assim, você está vendo aquela sala que está ali? Construído com o dinheiro que você nos deu. Poxa Olha que legal, dos livros. Da venda dos livros. Da venda dos livros, que bacana isso. Aí você fala assim, mas como se vendia 10 reais? Aconteceu o seguinte, que teve muita gente, eu presenciei um promotor de justiça, que quando foi pegar meu autógrafo lá, que a pessoa falou que custava 10 reais, eu falei, não, eu vou dar 100 reais, já que é para instituição de caridade. Já comprava 10 livros de uma vez? Não, comprou um só. Comprava um só que contribuía. Comprava um e contribuía. A finalidade do recurso era aquela, né? Que bacana. Então são coisas assim que não tem preço. A família já acostumou comigo de estar final de semana, noite, domingo. Agora, Zé, esse livro, ou seja, essa obra toda foi a partir da venda dos livros que você doou para a instituição, né? Sim. No caso específico de Castelo, aconteceu isso.
tinha um grupo que eu chamava no final de semana, aos sábados, para a gente bater um papo e eu apresentar o que eu já tinha desenvolvido no livro. Sim. E eles me ajudaram sob maneira. Até que um dia um deles falou assim, vem cá, esse livro vai custar quanto? Eu falei assim, nada. Não, você vai ter que cobrar alguma coisa, que se você colocar nada, vai ter um sujeito que vai pegar uma caixa e vai por aí afora. Os próprios livreiros de sebos, o meu filho mais novo já chegou num sebo desse aí e ficou revoltado porque tinha livros meus por R$90, R$120. Mesmo. Mas faz parte da vida. O prazer que eu tinha, como eu estava falando, quando eu cheguei em Castelo, que o prefeito me perguntou se eu estava com pressa, eu falei que não. Ele me levou, né, nessa instituição a qual foi destinada a venda desse livro, que custou R$10. E chegando lá, encontrei os alunos todos perfilados, as crianças. E aí ele fez a apresentação dele para falar, esse aqui é o doutor Zé Eugênio, que nos doou o recurso para fazer aquela sala de aula ali. Poxa, aquilo me emocionou sob maneira, porque... Não tem preço, né? Não tem preço. A gente pode dizer assim que é o seu hobby preferido mesmo, escrever. É muito gratificante. Eu já fui também, quando eu fiz o livro de Afonso Cláudio, fui convidado por uma diretora ali, antes de chegar em Afonso Cláudio, tem a Fazenda Guandu. Eu fui à escola à noite, cheguei lá, era uma homenagem à minha pessoa, porque tinha feito o livro de Afonso Cláudio. Também ia botar tapete vermelho. Fizeram bacana. Uma festa legal, Bessa. Bacana. Ou seja, tanto de Castelo quanto de Afonso Cláudio e também esse, a gente vê essa característica em comum, de resgatar a história mesmo, né? Sim. De contar a história de determinado assunto, da cidade ou da educação no Estado. Eu acho que é uma característica que a gente pode dizer que é algo que você gosta de estudar e escrever a história das coisas, né? Das coisas e dos lugares também, né, Zé Eugênio? Tudo começou com um livro sobre política, de 82, 92. Era uma curiosidade que eu tinha, porque eu já ouvi muita gracinha, sabe, nessa questão política. Me lembro que quando Camato ganhou a eleição, eu fiz parte daquela equipe de transição. E as reuniões eram feitas no Instituto João de Santos Neves. Um dia, ao chegar lá, representando o governo, uma gracinha dessas aí perguntou se já valia gente do PSD na reunião lá deles, era MDB, né? Sim. Eu engoli aquele troço, rapaz. Eu falei assim, eu ainda vou desnudar esse negócio todo. Aí vieram as eleições de 92, eu peguei, o TRE ainda não tinha essa facilidade que você tem hoje, que você tem esses dados todos em computador. Sim. Então facilitou muito para você trabalhar. Você tinha que pegar aqueles mapões, sair fazendo tabelas, pesquisando, enfim, eu fiz o livro. Sim. Aí o Jairo Regis, que você deve ter conhecido, foi candidato a prefeito de Vitória, era um comunista. Sim. Comunista, eu vou botar entre aspas, porque era um amor de pessoa. E um dia conversando com ele, ele falou assim, você já tem quem faça seu copy desk aí? Eu falei, não, eu faço. Aí eu tinha costume de ir à casa dele, aos finais de semana. Sim. Aí ele um dia me chamou. Vem cá, você quer morrer? Eu falei, por quê? Rapaz, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano. Que eu estava contando os bastidores também da política. Sim. Então vamos combinar um negócio? Você fica à vontade para você modificar o que você quiser nesse livro aí. Se você achar que for ruim, você pode modificar. Sim. Ficou um livro fininho, mas ele me deu uma informação fantástica. Tinha um colega, que eu não vou citar o nome dele por questão de respeito. Sim. Todo fanfarrão, que era de esquerda, não sei o quê, e tal. E vivia tentando me taxar que eu era de direita. Eu peguei esses dados todos, fiz uma tabela cruzando o resultado das eleições, os partidos. Aí, e para o município. Eu verifiquei que naquela eleição, ditos partidos de esquerda tinham se coligado com os 12 ou 13 partidos de direita. Ou seja, né? Que ideologia é essa, né? Fiz o mapeamento todo e fiquei aguardando uma reunião na Praia da Costa com o governador nos chamou para discutir o resultado das eleições. Sim. Aí o cara chegou, quando a coisa ia para o nível de discussão, eu falei assim, governador, só me permite uma parte? Deixa eu fazer uma pergunta para o cidadão aqui. Rapaz, eu tenho uma curiosidade danada. Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, eu sou do centro. Eu até hoje não sei em que lugar que eu estou. Como você é um cara que entende de política, você podia me definir onde é que eu entro? Mas, antes, eu queria que você me respondesse o seguinte. Como é que você justifica o seu partido, que é de esquerda, ter coligado? Foi na eleição do Collor. Sim. Coligado aqui é assim, acabou a reunião.
Não tinha resposta, não, né? não tem. Então essa história, essa charopada a gente ouve até hoje. Né? Até hoje. Então foi o primeiro livro. Primeiro sobre política. Sobre política. Até quem fez o prefácio foi o Celso Matias. Olha aí. Que era da Editora Brasil. Sim. Eu fui muito amigo do Celso. Depois ele foi para Bahia, né? Aham. E aí daí eu comecei nessa história, gostei e fui em frente. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, Zé Eugênio, a gente tem muito assunto ainda para falar de outros livros do Zé Eugênio que foram lançados já, desses 12 livros já lançados, desses 4 que já estão aí prontos no forno, né, para sair. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo, a nossa conversa. Não sai daí, não mude de canal, é bem rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa hoje, recebendo em destaque José Eugênio Vieira, que é o nosso convidado, falando um pouco sobre os seus livros, sobre as suas produções, sobre o seu principal hobby, né, que é escrever. E por isso já são mais de 12 livros lançados, mais 4 que estão aí no forno para serem lançados. Zé Eugênio, no bloco anterior comentou sobre o seu livro, que foi o primeiro de todos, e aí conta um pouco dessa história pra gente, como foi, né, que é sobre política. Uhum. Né, e você falou que tinha uma outra história para me contar, eu quero saber sobre esse livro. Foi o seguinte, a Luzia, naquelas condecorações que ela faz... Luzia Toledo, ex-deputada estadual. Isso. Ela me chamou para prestigiar uma solenidade dela lá, que ia falar sobre desenvolvimento do Espírito Santo. Falei, Luzia, tem um problema. Eu estou marcado e agendado para participar de abertura de um encontro, de um trabalho do Sebrae, e eu sou o superintendente e tenho que estar lá. Eles estão esperando às 7h30, no máximo 8 horas, que eu esteja lá para fazer essa abertura. Sim. Aí ela fez um monte de reclamação e tal. Depois eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou, você anuncia a minha presença, mas você me libera para eu poder fazer esse compromisso. Lá fui eu. Sim. Só que lá na Assembleia as sessões nunca começam no horário. Nunca. Já atrasou uns 40 minutos, eu estava desesperado. Aí falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou esperar anunciar a minha presença aqui, racho fora. Sim. Daqui a pouco chegou um rapaz lá e falou assim, o senhor vai para a mesa. Eu falei, não vou para a mesa não posso ir para a mesa. Me chamaram para a mesa. De lá eu falei, desliga. Peguei o telefone, liguei para o diretor Rui Dias, na época. Sim. Pedi para ele me representar lá, porque eu pedi desculpa, porque eu já estava em casa e tudo. Uhum. Aí assim foi feito. Sim. Aí estou lá quietão, compôs na mesa, chegou a moça e falou assim, o próximo a falar é o senhor. Eu peguei meu cartão de apresentação, e por trás era branco, pontuei lá uns 4 itens e fui dar o recado. Sim. 10 minutos, eu falei uns 10 minutos sobre a industrialização do Espírito Santo. Quando eu terminei, todo mundo veio me indagar, vem cá, mas onde você conseguiu tanta informação? Eu falei, lendo. Ou seja, né, a leitura já é uma coisa tão constante, porque quem precisa escrever, quem escreve tem que ler muito, então você já tem essa informação com você o tempo todo. Né, se eu não tivesse leitura, eu ia passar aperto. Com certeza. Porque eu estava totalmente desprovido de qualquer... Eu estava preparado para fazer aquele discurso, né? Não tinha feito uma preparação. Agora, Zé Eugênio, outro livro que me chama muita atenção do Zé Eugênio, que ainda também está aí no forno, é sobre o nome das ruas, que a gente até comentou no bloco anterior. O nome das ruas, os logradouros, né? Da Grande Vitória. E tem histórias muito curiosas, ele me falou, né? Porque muitas vezes acontece, vamos para a rua tal, vou passar na rua tal, e a gente nem sabe quem são essas pessoas. Isso é algo muito curioso também, não é? Essa história começou com o Zé Carlos Lírio Rocha, quando era vereador de Vitória. Sim. E eu estava na coordenação de governo da prefeitura na época de Luiz Paulo. Uhum. Aí ele me trouxe a ideia do projeto e me convidou para ajudá-lo. Eu topei. A primeira dificuldade é que você não tem os arquivos mais, para nada. E aí, passado várias tentativas a gente andou fazendo, ele falou, desistiu. Eu também fiquei quieto. Falei, mas troquei maço. Quando eu fui para o Sebrae, eu tinha levado também um documento que nós tínhamos elaborado. Sim. Eu falei, puxa vida, eu vou resgatar essa história outra vez. Comecei por César Elau, aleatoriamente, não teve critério nenhum não, simplesmente escolhi César Elau. Sim. Tive dificuldade de localizar familiares dele, mas achei. Achei a história bonita também, ele morreu muito jovem, com 30 e poucos anos. Sim. Ele pegou uma pneumonia, porque os irmãos, na época do calor, chegaram em casa, abriram a geladeira e ficaram na frente da geladeira. Dali saiu uma gripe forte e o levou a óbito. Que doideira. Mas independente disso, o que ele representou e a família dele para a Vitória.
Depois, uma coisa que me gratificou bastante foi de biografar a família do Hugo Musso. Hugo Musso, lá na Praia da Costa. Na Praia da Costa. E por coincidências da vida, eu fui presidente da Casa Estudante em Castelo, em 62, 63, e a Avenida Gil Veloso, ele era deputado federal. Ele na Orla de Vila Velha. Da Orla de Vila Velha. Ele era meu padrinho no Congresso Nacional, lá no Rio de Janeiro, com as emendas. Eu nunca tive contato nenhum com ele. Ele deve ter pego meu nome lá e me apadrinhou. Sim. E eu fiquei muito feliz de poder resgatar a história dele, em todos os momentos da vida pública dele, pessoal e pública. Depois, eu vou voltar aqui agora lá para a rua do Aleixo Neto. Aleixo Neto. Que, na verdade, não é avenida, é rua. É rua, né? É rua. Um médico que eu sou cliente dele me liga à noite pedindo uma ajuda que a professora do filho dele tinha pedido para fazer uma história sobre Aleixo Neto, que eles moram ali na Praia do Canto. Sim. Eu falei, eu vou olhar. Não consegui. Já tinha desistido. Não conseguiu nada de história dele? Nada. Até que eu lembrei de Cacau Monjardim. Aí falou, não, Zé Eugênio, tem algumas coisas aqui. Procurei o Hélio Dória também, que ficou muito tempo aqui desde cedo, que foi um veio da Bahia, né? Sim. Aí eu consegui algumas coisas, mas não consegui dele a fotografia. Mas ele tem uma história muito bonita. Uma história que me chamou muita atenção também foi do Fernando, Leitão da Silva. Leitão da Silva, aqui em Vitória. Aqui em Vitória. Ele era um militar da Polícia Civil. Sim. Procurei companheiros lá que mexem com a história da polícia, me ajudaram de alguma maneira. Mas ele, para quem não sabe, ele esteve na Guerra do Paraguai, lá naquela região ali que é chamada de Cisplatina, né? Sim. Mas ele não morreu da guerra, não. Ele morreu de uma doença lá que deu nele e quem assinou o atestado de óbito dele foi Getúlio Vargas. Olha só. Não consegui foto também. O Hugo Musso, eu tenho familiares que moram na rua Hugo Musso. Sim. Aí um dia eu falei, Zé Eugênio, procura a história do Hugo Musso. Aí sai eu atrás da história do Hugo. É bonita a história dele. Sim. Ele é italiano, nascido realmente no território italiano. Sim. O pai veio para cá, para Itarana, Itaguaçu, para aqueles cantos. Depois voltaram para a Itália. Depois ele veio definitivamente para aqui, para Vitória. Sim. Aqui ele fez tudo que você possa imaginar. De cada coisa ele fez um pouco. E já gostava de fotografia, se especializou em fotografia, como não ter feito curso nem nada profissional, nato. O estúdio dele era ali na Costa Pereira, do lado do edifício. Como é que é o nome do edifício ali? Agora eu esqueci, não importa. E ele se transformou num grande fotógrafo, com um acervo fantástico. Teve 6 filhos. Desses 6 filhos, ele formou 3 em medicina, 2 em engenharia e uma, acho que assistente social, alguma coisa assim. Que bacana, né? Agora, a história mais bonita é que todo mundo, quando fala do Bombom Garoto, não sabe a história do Bombom Garoto. O Bombom Garoto, ele costumava fazer seressas à noite para a namorada dele na época, que era trabalhar na contabilidade da Chocolate Garoto. Daí surgiu a história de Serenata do Amor. Por isso o Serenata do Amor? Que é o Bombom Garoto. Olha que bacana. E aí, essas coisas que vão gratificando, a história do Zé Rato. Zé Rato ali na Bairro de Fátima, né? Bairro de Fátima, fantástica a história dele. Expedito Garcia lá Expedito Garcia, em Cariacica, você comentou também com a gente. Cariacica. Ele era um paulista, veio para Vitória, comprou toda aquela gleba ali, era uma fazenda que ele tinha ali, veio com a filha. Depois eles morreram num acidente de avião, indo para o sul do país. Enfim, é um livro repleto de histórias fantásticas. Ainda tem muita dificuldade de ter informação, porque você vê o nome da rua, mas onde que eu vou buscar isso? As câmeras às vezes não têm essa informação mais, né? Já perderam. Ali em Jardim Camburi tem 2 ruas de 2 primos. Eles morreram num acidente de carro ali na esquina com aquela avenida que vai para o aeroporto ali, do Berço Monada? Do Berço Monada. Eu tenho a história dele também. Também? Já. Mas eles saíram de lá e vieram para Dante Michelini e ali sofreram um acidente e morreram. Eu conto a história desses 2 meninos. São 2 ruas importantes de Jardim Camburi também.
E assim vai. É muita história. É um verdadeiro trabalho de resgate da história, da cultura da nossa região, né, Zé Eugênio? Entre tantos outros, o nosso tempo está quase acabando aqui, mas tem tantos outros assuntos, assim. Eu vou mudar um pouquinho do assunto, a gente falou do livro sobre as histórias dos nomes das ruas, mas outro livro que chama muita atenção, eu acho que é o Ita-Alemães na Terra dos Botocudos. Fala lá da história de Domingos Martins, lá na região do estado, né? Uhum. Essa é uma história também muito bonita, porque, na verdade, esses alemães, ou que sei lá que queira dar, que nome queira dar, eles, quando chegaram no Rio de Janeiro, o lugar deles irem era para o Rio Grande do Sul. Aham. Região fria, né? Já estava tudo pronto para eles para lá, mas ficaram num galpão lá no Rio de Janeiro, ficaram 30 dias passando necessidades. Frio, fome e tal, até que um dia um deles encontrou com outro alemão que estava radicado no Rio de Janeiro, que era ligado a Dom Pedro e falou que ia levá-los a Dom Pedro. Aí foi, Dom Pedro falou, não, vocês não vão para o sul, não. Vou mandar vocês para um estado chamado Espírito Santo, que lá já está tudo demarcado e tal. Não estava. Então eles vieram para cá, ficaram mais 30 dias aqui na aquela pedra d'água onde estava o presídio. Ah, sim, sim. Ali que eles albergavam antes de se transformar em presídio. Depois a canoa e a pé seguiram para lá. Ficaram mais de 10 anos ali em Biriricas, todos juntos. Sim. Depois eles separaram. Os católicos ficaram em Santa Isabel e os pomeranos ficaram em Domingos Martins. É uma história muito bonita. Acho que nós demos uma resgatada boa. Contei com um parceiro aí do Joel Welter nesse livro. Enfim. É um trabalho de fato de resgate da história. Hoje nosso convidado do programa em destaque é o José Eugênio Vieira, economista, diretor de atendimento do Sebrae, que hoje também fala um pouco sobre a sua maior paixão, que eu acho, né? Eu estou dizendo aqui que é escrever, né? Que são mais de 12 livros lançados, 4 que já estão aí no forno para serem quase lançados também. Entre eles, esse que a gente mostrou e trouxe para a gente ver aqui, ó, que é os Gestores da Educação do Espírito Santo. Né, tá aqui, eu vou pedir o nosso diretor fechar de novo aqui, ó. Pois é, e esse livro, como a gente falou, tá no forno e fala um pouco da história dos gestores da educação do Espírito Santo, né, desde 1849. Não é isso? 49 quando surgiu o primeiro secretário, mas eu já falo desde 1828. 28, onde já começou a discutir educação. Isso. Bem antes lá. Aí você vai chegar à conclusão seguinte, que passado tantos anos, continuam os mesmos problemas. Os problemas são os mesmos, né? É uma coisa. Engraçado isso, né, Zé Eugênio? Evoluiu pouco, né? Evoluiu pouco. Mas olha, quero agradecer muito ao José Eugênio Vieira, nosso convidado de hoje. Zé Eugênio, foi um prazer te receber aqui. Prazer é nosso. E já te convidar para vir mais vezes, porque não deu tempo de a gente falar de tudo. Nós só falamos aqui do livro dos Ita-Alemães um pouquinho, falamos da história das ruas, da educação e falamos um pouco de Castelo e Afonso Cláudio, mas tem muitas outras histórias também para contar, né? Sim. Eu te agradeço muito, viu? Só as ordens. Obrigado, Zé Eugênio. Prazer. Bom, a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Para você, uma ótima noite e até lá.